Rodrigo entrou no quarto nupcial. Sua esposa estava ali, com o véu branco. Era noite de núpcias. Mas quando ela tirou o véu, ele viu o rosto e algo não estava certo. E então a porta se abriu violentamente. Outra mulher idêntica entrou gritando: "Rodrigo, essa não sou eu, é minha irmã. Ela tentou me roubar." Duas mulheres, exatamente iguais. Uma acusando a outra de ter roubado o casamento. E Rodrigo precisava descobrir qual estava mentindo, e o que ele fez quando descobriu a verdade chocou a todos. No Brasil rural do final do século XIX, casamentos arranjados eram comuns entre famílias de posses. Uniões estratégicas que juntavam terras, fortunas, nomes respeitados. Amor era luxo, convenção era realidade. E nesses casamentos, a noiva frequentemente ia ao altar com um véu grosso cobrindo completamente o rosto. Tradição que simbolizava pureza, recato, mistério. O noivo só via o rosto da esposa após cerimônia, na intimidade do quarto nupcial. Essa tradição, embora romântica em teoria, abria porta para algo que raramente acontecia, mas que, quando acontecia, causava escândalo monumental: substituição. Porque se duas mulheres fossem suficientemente parecidas e se o véu cobrisse o rosto completamente, como o noivo saberia realmente quem estava ao lado dele no altar? Gêmeas idênticas tornavam isso ainda mais perigoso. Porque não eram apenas parecidas, eram espelhos. Mesma altura, mesmo rosto, mesma voz, mesmos gestos. Distingui-las era praticamente impossível para quem não as conhecia intimamente. E foi exatamente essa impossibilidade que Isabel explorou quando decidiu fugir com o amante e forçar a irmã gêmea a tomar seu lugar. Marina e Isabel eram gêmeas, nascidas com minutos de diferença numa fazenda em Minas Gerais. Idênticas fisicamente, mas opostas em caráter. Marina era bondosa, gentil, sempre pensava nos outros antes de si mesma. Ajudava a mãe com trabalhos domésticos, cuidava de irmãos menores. Lia para idosos da vila, era conhecida como a gêmea boa. Isabel era o oposto, vaidosa, manipuladora, egocêntrica. Sempre conseguia o que queria através de mentiras e chantagens emocionais. Era conhecida como a gêmea bonita, não porque fosse mais bonita que Marina, eram idênticas, mas porque se vestia melhor, falava mais alto, chamava mais atenção. Quando Rodrigo Mendes, fazendeiro rico de 34 anos e dono de 3 fazendas prósperas, pediu uma das gêmeas em casamento, todos assumiram que escolheria Marina. Afinal, ela tinha reputação melhor, caráter mais sólido. Mas Isabel se certificou de estar sempre na frente, sempre visível, sempre sorrindo para Rodrigo quando ele visitava. E quando o pedido finalmente veio, foi para ela. Marina ficou feliz pela irmã, genuinamente feliz, porque não amava Rodrigo, mal o conhecia, e queria ver Isabel feliz. Mas Isabel não estava feliz, porque já amava outro. Fernando, filho de comerciante, sem terras, sem fortuna, mas com palavras bonitas e promessas vazias. Isabel queria fugir com Fernando, mas sabia: se fugisse, família seria desonrada. Pai poderia ter ataque cardíaco, era idoso e frágil, e ela perderia qualquer herança. Então teve ideia cruel, ideia que só mente manipuladora como a dela poderia conceber. Fugiria com Fernando na madrugada do casamento e forçaria Marina a ir no lugar dela. Com véu cobrindo o rosto, ninguém notaria diferença. Casamento aconteceria, família não seria desonrada, e quando Fernando a abandonasse, porque homens como Fernando sempre abandonam, voltaria e fingiria que Marina tentara roubá-la. Plano perfeito, cruel, egoísta, mas perfeito. E Marina, bondosa e ingênua Marina, caiu na armadilha.
Se você também sente que essas memórias não devem se perder, se inscreve aqui no canal e nos conta nos comentários de qual região você está nos assistindo. Vamos percorrer juntos os caminhos que fizeram o coração do nosso povo. A manhã do casamento amanheceu clara e bonita. Céu azul, sol dourado, pássaros cantando. Marina acordou cedo. Foi até quarto de Isabel para ajudá-la a se arrumar. Bateu na porta. Isabel, posso entrar? Silêncio. Bateu de novo. Isabel, está tudo bem? Abriu a porta. O quarto estava vazio. Cama desfeita, janela aberta. E sobre a cama, carta. Marina pegou com mãos tremendo. Abriu. Leu. Marina, fugi com Fernando. Amo ele, não Rodrigo, mas não posso deixar família ser desonrada. Então você vai no meu lugar, veste meu vestido, põe meu véu, vai ao altar, casa com Rodrigo. Ninguém vai perceber diferença. Quando eu voltar, e vou voltar, finjo que você me enganou. Rodrigo nunca saberá a verdade. Se você não fizer isso, conto pro pai que você tem amante secreto. Mentira, mas pai vai acreditar em mim. Ele vai ter ataque cardíaco, vai morrer. E será sua culpa. Então escolhe, faz o que mando ou mata nosso pai. Isabel. Marina leu 3 vezes. Não podia acreditar. Isabel. Isabel fugiu? E queria que ela se casasse no lugar dela? Era loucura, completa loucura. Mas a ameaça sobre o pai, Marina conhecia Isabel. Sabia que ela faria. Mentiria, manipularia. E pai, já frágil, não aguentaria escândalo. Marina sentou na cama de Isabel, chorando, desesperada. O que fazer? Contar a verdade? Cancelar casamento? Mas então Isabel seria desonrada. Família seria destruída. Pai poderia realmente morrer de desgosto. Ou obedecer Isabel. Ir no lugar dela. Enganar Rodrigo. Era errado, terrivelmente errado. Mas era para proteger família, para proteger pai, para evitar escândalo. Marina chorou mais 1 hora. Então tomou decisão que mudaria sua vida para sempre. Obedeceria Isabel, iria no lugar dela, apenas por aquele dia, apenas para evitar tragédia. E depois Deus decidiria o resto. Marina vestiu o vestido de noiva de Isabel, branco, simples, mas elegante, com véu grosso que cobria completamente o rosto. Olhou no espelho. Não conseguia ver próprio rosto através do véu. Se ela não conseguia, Rodrigo também não conseguiria. Respirou fundo e foi para a igreja. A cerimônia foi tortura. Marina estava ao lado de Rodrigo no altar, ouvindo o padre falar, ouvindo votos, dizendo aceito quando chegou a hora. Rodrigo não percebeu nada. Como perceberia? Véu cobria tudo. Voz de Marina era idêntica à de Isabel, altura igual, tudo igual. Quando o padre declarou marido e mulher, Marina sentiu náusea. Acabara de se casar, com um homem que achava estar casando com a irmã dela. Tinha enganado ele, completamente. E pior estava por vir, porque noite de núpcias era inevitável. E lá, véu seria tirado. E verdade seria revelada, a menos que Isabel voltasse antes disso, como prometera na carta. Não prometera, mas Marina tinha esperança. Se essa história já te tocou, deixa uma curtida no vídeo para ajudar ela a alcançar mais pessoas que também precisam ouvir isso. A festa de casamento foi longa, muito longa. Marina sentou ao lado de Rodrigo durante o banquete. Comeu pouco. Falou menos ainda. Rodrigo achou estranho. Isabel, você está bem? Está quieta demais. Marina quase respondeu com o próprio nome. Controlou-se. Estou nervosa, é dia importante. Entendo. Rodrigo sorriu gentilmente. Mas não precisa ter medo. Vou cuidar bem de você. Marina sentiu o coração apertar. Ele parecia homem bom, gentil. E ela estava enganando ele de forma horrível. Quando o sol se pôs, chegou o momento inevitável. Hora de ir para quarto nupcial. Rodrigo ofereceu o braço. Vamos?
Marina, véu ainda cobrindo o rosto, assentiu silenciosamente. Caminharam até Casa Grande. Subiram as escadas, até quarto preparado para a noite de núpcias. Quarto bonito, rústico, paredes de madeira, lamparinas a óleo fornecendo luz dourada e suave, cama grande com lençóis brancos e rendas, cortinas de renda nas janelas. Rodrigo entrou, Marina atrás dele, porta fechou e Marina percebeu. Não tinha mais saída, precisava revelar verdade, imediatamente, antes que fosse tarde demais. Rodrigo, começou, voz tremendo, preciso te falar algo importante. Claro. Ele se virou para ela. Mas primeiro posso ver seu rosto? Já somos casados, não precisa mais do véu. Marina respirou fundo. Era a hora. Rodrigo, quando tirar este véu, você vai ver algo que não espera. E preciso que me escute, completamente, antes de reagir. Rodrigo franziu testa, confuso. O que você quer dizer? Marina levou mãos ao véu. Lentamente, começou a tirá-lo. E foi exatamente naquele momento que a porta do quarto se abriu violentamente. Isabel entrou, sem véu, vestido de viagem rasgado, cabelos desgrenhados, olhos furiosos. Rodrigo! Ela gritou dramaticamente. Graças a Deus cheguei a tempo. Rodrigo virou chocado. Isabel, mas você está aqui? Então quem? Olhou para Marina, que ainda tinha véu parcialmente cobrindo o rosto. É minha irmã, Isabel acusou com o dedo apontado. Marina, ela me trancou no celeiro esta manhã, me drogou e foi no meu lugar no casamento para te roubar, para ficar com sua fortuna. Marina tirou o véu completamente. Rosto idêntico ao de Isabel, agora visível. Não, não é verdade. Isabel, você que fugiu, você me forçou. Rodrigo olhou de uma para a outra, duas mulheres, exatamente iguais, mesma altura, mesmo rosto, mesmo corpo. Impossível distinguir. O que está acontecendo aqui? Ele perguntou, voz tensa de choque. Você também sentiu esse arrepio? Deixe um comentário com seus pensamentos. O próximo capítulo te espera. Isabel avançou para dentro do quarto, lágrimas falsas escorrendo. Rodrigo, meu marido, graças a Deus você ainda não... Essa víbora tentou me roubar, tentou tomar meu lugar. Não! Marina desesperada. Isabel, para de mentir. Você sabe a verdade. Você fugiu com Fernando. Você me deixou carta me forçando a vir no seu lugar. Fernando? Isabel fingiu choque perfeito. Que Fernando? Rodrigo, ela está inventando histórias. Está louca. Sempre teve ciúmes de mim e hoje decidiu me trancar e tomar meu lugar. Rodrigo olhou de uma para a outra, processando, tentando entender. Como eu sei qual de vocês está falando verdade? Vocês são idênticas. Eu sou Isabel, Isabel declarou. Sua esposa, aquela que você pediu em casamento, aquela que estava com você nas visitas. Marina sempre ficava no canto, quieta. Eu era a extrovertida, a que conversava contigo. Marina sentiu pânico, porque era verdade. Isabel sempre fora a visível, a que falava com Rodrigo. Marina sempre ficara quieta no fundo. Rodrigo, Marina tentou. Eu sei que parece loucura, mas Isabel fugiu. Com um homem chamado Fernando, filho do comerciante da vila. Ela me deixou carta me forçando a substituir ela. Ameaçou dizer para o nosso pai que eu tinha amante secreto se eu não obedecesse. Disse que pai morreria de desgosto. Mentiras! Isabel gritou. Puras mentiras! Rodrigo, ela sempre me invejou, sempre quis o que eu tinha. E hoje viu oportunidade e tentou roubar meu marido. Rodrigo passou mão pelos cabelos, confuso, frustrado. Marina, se o que você diz é verdade, por que você aceitaria ir no lugar dela? Por que se passaria por sua irmã? Porque ela ameaçou a família, disse que escândalo mataria nosso pai. Ou porque viu chance de casar com um homem rico.
Isabel rebateu venenosamente. Marina sempre foi pobre, sempre soube que nunca se casaria bem. Então, quando eu fugi, segundo a mentira dela, ela viu chance de tomar meu lugar. Rodrigo olhou para Marina. Por que você não me contou verdade assim que cheguei ao quarto? Por que esperou até agora? Eu ia a contar. Imediatamente. Estava prestes a tirar véu e confessar quando Isabel entrou. Conveniente, Isabel zombou. Claro que ia confessar. Agora que eu apareci. Mas se eu não tivesse aparecido, teria fingido ser eu a noite inteira. Marina estava desesperada, chorando. Rodrigo, por favor, acredita em mim. Isabel está mentindo. Ela tem carta. Ela fugiu. Ela me forçou. Rodrigo olhou para Isabel. Você tem como provar que é você? Que é Isabel? Eu sou sua esposa, Isabel gritou. Casei com você hoje, na igreja, na frente de Deus e todos. Essa é a intrusa. Tecnicamente, Rodrigo disse lentamente, quem casou comigo foi quem estava usando o véu, que era Marina ou Isabel, eu não sei. Silêncio pesado. Rodrigo, Isabel mudou tática, suavizando voz. Você me conhece. Conversamos durante meses. Você me pediu em casamento. Escolheu eu, não Marina. Você sabe quem eu sou. No fundo do coração sabe que eu sou Isabel, sua esposa, aquela que você escolheu. E essa foi jogada que funcionou, porque era verdade. Rodrigo tinha pedido Isabel. Escolhera ela, não Marina. Marina, ele disse voz dura, sai deste quarto, agora. Marina ficou branca. Rodrigo, não... Agora, ele ordenou. Não sei qual de vocês está mentindo, mas sei que casei com Isabel. Pedi Isabel, e Isabel está aqui dizendo que você tentou roubá-la. Então, até eu descobrir verdade, você sai. Rodrigo, por favor, sai! Ele apontou para a porta. Marina, lágrimas caindo, olhou para Isabel, que sorria, discretamente, vitoriosamente. E Marina entendeu. Perdeu. Isabel venceu. De novo. Saiu do quarto, destruída. Isabel fechou porta. Virou para Rodrigo, sorriso sumindo. Obrigada por acreditar em mim. Rodrigo olhou para ela friamente. Não disse que acredito. Disse que você é quem eu pedi, mas algo não fecha nessa história toda. E vou descobrir o quê? Não há nada para descobrir. Marina é mentirosa e invejosa. Talvez, ou talvez você é. Vou descobrir. Mas até lá você fica aqui e eu durmo no escritório. Não vou consumar casamento até saber a verdade. E saiu, deixando Isabel sozinha, furiosa. Plano tinha funcionado parcialmente. Rodrigo expulsara Marina, mas não acreditara completamente em Isabel também. Precisava garantir que ele nunca descobrisse verdade. Se fosse você, o que faria? Nos conte abaixo. O que vem a seguir vai doer e transformar. Marina passou noite chorando no quarto de hóspedes, sozinha, destruída. Tentara fazer bem, tentara proteger família, e agora era acusada de ser ladra, mentirosa, manipuladora. E Rodrigo? Rodrigo acreditara em Isabel, escolhera Isabel, sempre seria Isabel. Marina nunca teve chance. De manhã, Rodrigo acordou com mente clara e determinada. Algo não fechava. História de Isabel era conveniente demais. E lágrimas de Marina pareciam genuínas demais. Precisava investigar. Descobrir verdade, de forma concreta, sem depender apenas de palavras. Chamou Tomás, capataz de confiança. Preciso que você investigue algo, discretamente. O que, patrão? Quero saber se havia homem chamado Fernando na vila, filho de comerciante, e se ele fugiu com alguém na madrugada de ontem. De Tomás franziu testa. Isso tem a ver com a confusão da noite de núpcias? Tem, só não fala para ninguém. Apenas investiga e me traz informações. Sim, senhor. Enquanto isso, Rodrigo procurou Dona Celeste, empregada antiga da família das gêmeas. Mulher de 60 anos, que conhecia as meninas desde nascimento. Encontrou ela na cozinha.
Dona Celeste, posso falar com a senhora? Claro, senhor Rodrigo. O que precisa? A senhora conhece Marina e Isabel desde pequenas, correto? Desde que nasceram. Ajudei a criá-las. E a senhora consegue distinguir uma da outra? Dona Celeste hesitou. Fisicamente? Não, são idênticas. Mas no jeito de ser, sim. Isabel sempre foi mais difícil. Marina sempre foi a bondosa. Difícil como? Dona Celeste olhou ao redor, nervosa. Senhor Rodrigo, não devia falar mal da patroa. Por favor, preciso saber a verdade. Ela suspirou. Isabel sempre foi manipuladora. Desde criança, mentia para conseguir o que queria. Colocava a culpa em Marina quando fazia algo errado. E Marina, coitada, sempre levava castigo sem reclamar. Rodrigo sentiu algo apertar no peito. E ontem, na manhã do casamento, a senhora viu algo? Dona Celeste ficou pálida. Senhor Rodrigo, por favor, vidas estão em jogo aqui, preciso da verdade. Ela olhou para baixo, mãos tremendo. Vi Isabel saindo, de madrugada, pela janela do quarto, com um homem jovem, bonito. Eu achei estranho, mas não sabia o que fazer. Por que não contou? Porque Isabel me ameaçou semanas atrás. Disse que se eu contasse qualquer segredo dela, me mandaria embora sem referências. E eu preciso deste emprego, senhor. Tenho filhos para sustentar. Rodrigo sentiu raiva crescer de Isabel, que manipulava até empregados. E Marina, a senhora viu? Vi, chorando no quarto de Isabel pela manhã, segurando carta, e depois se vestindo com vestido de noiva, chorando ainda, como se estivesse indo para a própria execução. Rodrigo fechou olhos. Verdade estava clara. Marina falava verdade. Isabel mentira. Obrigado, Dona Celeste, e não se preocupe, não vai perder emprego, prometo. Tomás voltou à tarde com informações. Patrão, encontrei o tal Fernando, bêbado numa taverna em vila vizinha. E confessei tudo quando disse que era da sua fazenda. Disse que Isabel fugiu com ele, que casariam e viveriam de dinheiro dela. Mas quando descobriu que ela não tinha dinheiro próprio, tudo era do pai, a abandonou. Ela voltou furiosa. Rodrigo socou mesa. Aquela mentirosa. Tem mais, patrão. Encontrei isso no quarto de Isabel. Tomás entregou o papel dobrado. Rodrigo abriu. Era carta, escrita por Isabel, para Fernando, datada de semana antes do casamento. Meu amor, no dia do casamento fujo contigo. Não amo Rodrigo. Amo você, mas preciso evitar escândalo. Então vou forçar minha irmã idiota a ir no meu lugar. Com véu, ninguém perceberá. Quando tivermos juntado dinheiro suficiente, vendendo joias que vou roubar, volto e finjo que Marina me enganou. Rodrigo nunca saberá a verdade e estaremos livres. Te amo, Isabel. Rodrigo leu 3 vezes. Raiva transformando em fúria. Isabel planejara tudo, friamente, cruelmente. Forçara Marina e depois voltara para culpá-la quando o plano falhou. E ele acreditara nela. Expulsara Marina. Marina inocente, Marina que sacrificara tudo para proteger família. Tomás, prepara a carruagem. Vou confrontar Isabel. Agora. Você concorda com a decisão dele? Compartilhe seus pensamentos. E não esqueça de voltar. A parte mais intensa ainda está por vir. Rodrigo entrou no quarto onde Isabel estava. Ela levantou, sorrindo falsamente. Rodrigo, meu marido, finalmente veio. Cala a boca, ele disse friamente. Sorriso morreu. O quê? Eu sei a verdade. Toda a verdade. Jogou carta na cara dela. Sua carta para Fernando. Planejando tudo. Forçando Marina. Mentindo para mim. Isabel ficou branca. Pegou carta, leu e percebeu. Acabou. Rodrigo, eu posso explicar. Não pode. Não há explicação que justifique o que você fez. Você forçou sua irmã a mentir, a se casar no seu lugar, e quando seu amante te abandonou, voltou para destruir ela.
para culpá-la pelo seu crime. Rodrigo, eu acreditei em você, ele gritou. Expulsei Marina, a inocente, porque achei que você era a vítima, mas era mentirosa, manipuladora cruel. Isabel tentou outra tática. Lágrimas, desta vez talvez genuínas de medo. Rodrigo, foi erro. Eu estava confusa, apaixonada, tomei decisão errada, mas podemos consertar. Somos casados, legalmente casados. Não somos, porque você não estava no altar, Marina estava. Então, tecnicamente, se alguém é minha esposa, é ela. Isabel ficou desesperada. Rodrigo, por favor, me dá chance, eu posso mudar. Não pode, porque quem você é está claro, egoísta, mentirosa, cruel, e eu não quero nada com você, está expulsa desta casa, da minha vida. Vai embora, hoje. Para onde eu vou? Problema seu. Deveria ter pensado nisso antes de destruir sua irmã. Agora, sai! Isabel foi expulsa com apenas roupas que vestia, sem dinheiro, sem ajuda. Foi morar com primos distantes em cidade pequena, amarga, sozinha, destruída pelas próprias mentiras. Rodrigo foi até quarto onde Marina estava. Bateu. Marina, posso entrar? Silêncio. Por favor, preciso falar contigo. Porta se abriu lentamente. Marina apareceu, olhos vermelhos de chorar, rosto pálido. O que quer? Pedir perdão. Ela piscou. O quê? Me perdoa por não acreditar em você, por expulsar você, por escolher dúvida em vez de confiar no meu instinto. Porque quando te vi chorando, meu coração já sabia. Sabia que você era inocente, mas minha cabeça escolheu lógica e estava errada. Rodrigo, descobri tudo. Carta de Isabel para Fernando, confissão dele, testemunho de Dona Celeste, tudo. Você falava a verdade. E Isabel mentiu, cruelmente. E eu te machuquei por acreditar nela. Marina tinha lágrimas, mas não de raiva, de alívio. Você acredita em mim agora? Acredito, completamente. E expulsei Isabel. Ela não vai mais te machucar, nunca mais. Marina desabou chorando, de alívio, de dor liberada, de tudo. Rodrigo a abraçou, deixou ela chorar no ombro dele. Me perdoa, ele sussurrou. Já perdoei. Ela respondeu entre soluços. Você não sabia. Foi vítima também, assim como eu. Ficaram assim por longo tempo, abraçados, curando. Se essa história já te emocionou até aqui, apenas espere. Deixe um like e junte-se para o próximo capítulo. Nos dias seguintes, situação era estranha. Tecnicamente, Marina e Rodrigo estavam casados. Ela fora quem estava no altar, quem disse aceito, quem assinou documentos com o nome de Isabel, mas a assinatura era dela. Mas casamento não fora consumado e fora baseado em engano. O que fazemos agora? Marina perguntou numa conversa. Estavam na varanda, tomando café, tentando entender situação. Podemos anular, Rodrigo disse. Alegando fraude, juiz aceitaria. E você quer anular? Rodrigo olhou para ela. Realmente olhou, pela primeira vez sem confusão ou raiva, apenas vendo Marina. Quem ela realmente era. Bondosa, sacrificada, honesta até quando doía. Ela aceitara ir no lugar da irmã, não por ganância, mas por amor à família. Sofrer a consequência sem reclamar. E perdoar a ele quando ele a machucara. Não sei, ele admitiu honestamente. Porque tecnicamente não nos conhecemos. Você foi forçada a isso, não escolheu. Então seria justo te libertar, te deixar livre para casar com quem você realmente ama um dia. E se eu não amar ninguém? Ainda assim merece escolha. Não ser presa num casamento que não pediu. Marina pensou. E você? O que você quer? Rodrigo suspirou. Honestamente, quero te conhecer. Conhecer Marina. Não a substituta, não a irmã de Isabel, mas você. Quem você é quando não está sendo forçada a fingir ser outra pessoa.
Marina sentiu calor no peito. Também quero te conhecer, porque no altar sob véu eu ouvi você, ouvi votos, ouvi sua voz, e pareceu gentil. Bom, diferente do que esperava. Então vamos fazer isso, Rodrigo propôs. Não anulamos ainda, mas também não vivemos como casados. Vivemos como pessoas se conhecendo. Você tem seu quarto, eu tenho o meu, sem pressão, sem expectativas, apenas conhecendo um ao outro. E daqui a alguns meses decidimos, juntos, se queremos tornar isso real ou anular. Marina sorriu. Primeiro sorriso genuíno desde casamento. Gostei dessa ideia. Então temos acordo? Temos. Apertaram mãos, selando acordo estranho, mas honesto. Semanas passaram, e Marina e Rodrigo viviam sob o mesmo teto, mas em quartos separados. De manhã, tomavam café juntos, conversavam sobre tudo, sobre infância, família, sonhos, medos. Marina descobriu que Rodrigo era mais que fazendeiro rico. Era homem que amava a terra, que tratava trabalhadores com justiça, que lia livros, que tocava violão, mal, mas com paixão. Rodrigo descobriu que Marina era mais que gêmea bondosa. Era mulher inteligente, que ajudava pobres da vila, que lia para crianças, que costurava roupas para necessitados, que tinha riso bonito quando relaxava, e lentamente, muito lentamente, começaram a sentir algo. Não era paixão avassaladora de romances. Era conexão, confiança, respeito, amizade que poderia virar amor. Você já teve que perdoar sem ouvir um pedido de desculpas? Compartilhe este capítulo com alguém que entenderia. 3 meses após casamento forçado, Rodrigo e Marina estavam na varanda. Como sempre, conversando, rindo de história boba que Marina contara. E Rodrigo percebeu. Estava feliz. Genuinamente feliz. Pela primeira vez em muito tempo. Marina, ele disse de repente, posso te perguntar algo? Claro. Você se arrepende? De ter ido no lugar de Isabel, de ter ficado aqui comigo? Marina pensou honestamente. Me arrependo da mentira, de ter enganado você. Isso me dói até hoje, mas de ter ficado, de ter te conhecido, não me arrependo disso. Nem eu, Rodrigo admitiu. Porque se Isabel tivesse realmente casado comigo, teria sido desastre. Ela não me amava. Eu não a amava realmente, era arranjo vazio, mas você é diferente. Diferente como? Boa, genuína, fácil de estar perto. Eu gosto de você, Marina, muito, e não como substituta, mas como você. Marina sentiu o coração acelerar. Também gosto de você. Rodrigo segurou a mão dela. Então podemos tentar? De verdade? Não como casamento forçado, mas como escolha. Eu escolho você. E você me escolhe? Marina tinha lágrimas, mas de alegria. Escolho. Sim. Escolho você. E se beijaram. Pela primeira vez. Selando escolha que ninguém forçou. Que ambos fizeram livremente. Meses depois, fizeram segunda cerimônia. Pequena, íntima, apenas família próxima e amigos. Desta vez, Marina não usou véu. Rosto visível, sorriso radiante, dizendo aceito, com voz firme e clara. E Rodrigo, olhando para ela, sabia. Fizera a escolha certa. Não Isabel. Marina. Sempre foi para ser Marina. Anos depois, alguém perguntou a Rodrigo, você se arrepende de como tudo aconteceu? Do casamento forçado? Da confusão? Ele pensou e respondeu honestamente. Me arrependo da dor que Marina sofreu. Do engano, mas me arrependo do resultado? Não, porque aquele casamento forçado me trouxe mulher que amo de verdade, e isso é presente que não trocaria por nada. A verdade está aqui. E agora? Comente o que você faria no lugar dela. 5 anos após casamento forçado, Rodrigo e Marina tinham 2 filhos, Rafael de 4 anos e Clara de 2, e vida era feliz. Profundamente feliz. Marina cuidava de crianças com amor.
administrava a casa com eficiência e amava Rodrigo cada dia mais. Rodrigo trabalhava nas fazendas, mas sempre voltava cedo, para jantar com família, para brincar com filhos, para conversar com Marina na varanda. Eram felizes de forma simples, mas profunda. Um dia, Isabel apareceu, depois de 5 anos, mais velha, mais amarga. Bateu na porta. Marina atendeu. Isabel, Marina disse, voz neutra. Marina! Isabel olhou para baixo. Posso entrar? Marina hesitou, mas deixou entrar, porque no fundo ainda era bondosa. Sentaram na sala. Silêncio pesado. Por que você veio? Marina perguntou. Para pedir perdão. Isabel disse, e pela primeira vez na vida parecia genuína. Pelo que fiz, por ter te forçado, por ter mentido, por ter tentado destruir você, foi cruel e errado, e me arrependo. Marina ficou surpresa. Você está falando sério? Estou. Passei 5 anos sozinha, pensando, sofrendo consequências das minhas escolhas. E percebi, destruí minha vida com minhas próprias mãos e quase destruí a sua também. Por que agora? Por que pedir perdão agora? Porque estou morrendo. Isabel disse simplesmente. Doença. O médico disse que tenho meses e antes de morrer, quero fazer paz. Com você, com Deus, comigo mesma. Marina sentiu compaixão, mesmo após tudo. Eu te perdoo, Isabel, de coração. Mesmo depois de tudo? Sim, porque guardar rancor só me machucaria. E você já está pagando o preço alto demais. Isabel chorou, lágrimas genuínas. Obrigada. E você é feliz com Rodrigo? Muito. Ele é bom homem, bom marido, bom pai. Ele sempre foi para ser seu, não meu, Isabel admitiu. Você merecia ele, e ele merecia você. Isabel morreu 3 meses depois, em paz, porque Marina perdoara. E Marina percebeu, perdão não era para Isabel, era para ela mesma, para se libertar de peso, de raiva, de dor, e viver leve, feliz, grata. Você aceitaria esse final? Nos diga. 10 anos após casamento forçado, Marina tinha 37 anos. Rodrigo, 44. Tinham 4 filhos agora, Rafael, Clara e gêmeos, Pedro e Paulo. Vida era cheia, barulhenta, alegre. Um dia, Rafael, agora com 14 anos, perguntou durante jantar. Mãe, pai, como vocês se conheceram? Rodrigo e Marina trocaram olhar. Nunca tinham contado história completa para filhos. É história complicada. Marina começou. Complicada como? Rafael insistiu. Bom, Rodrigo respirou fundo. Sua mãe não era quem eu achava que estava casando. Silêncio confuso. Como assim? Clara perguntou. E então Marina contou. Tudo. Sobre Isabel, sobre fuga, sobre carta, sobre substituição forçada, sobre acusação falsa, sobre descoberta da verdade. Filhos ouviram boquiabertos. Então, Rafael processou. Tia Isabel é que ia casar com o pai? E você foi forçada a ir no lugar dela? Sim. Mas então, vocês não se amavam quando casaram? Não, nem nos conhecíamos direito. E agora? Clara perguntou. Rodrigo e Marina se olharam e sorriram. Agora amamos, Rodrigo disse. Muito, porque amor não vem só de começo perfeito. Vem de escolha, todo dia. E escolhemos um ao outro, todo dia. E não se arrependem? Rafael perguntou. Do jeito estranho que começou? Me arrependo da dor, Marina disse. Mas do resultado? Nunca, porque me trouxe seu pai, e vocês 4, e vida que amo. Mais tarde, com crianças dormindo, Rodrigo e Marina estavam na varanda, lugar favorito deles. Você acha que contamos certo? Marina perguntou. Sobre como começamos. Acho, porque é verdade, e verdade sempre é certa. Mesmo sendo estranha, especialmente sendo estranha. Rodrigo puxou ela para perto. Porque mostra que mesmo começos errados podem ter finais certos.
se você escolher bem. Marina encostou cabeça no ombro dele. Escolhemos bem. Escolhemos. E ficaram assim, sob estrelas, gratos por história estranha que os uniu. 20 anos após noite de núpcias estranha, Marina tinha 48 anos. Estava na cozinha preparando o almoço de domingo, tradição que mantinha religiosamente. Rodrigo entrou, cabelos agora com fios brancos. Precisa de ajuda? Sempre, ela sorriu. Ele começou a cortar legumes, trabalhando ao lado dela, como faziam há 20 anos. Você sabe, ele disse de repente, eu nunca te agradeci direito. Por quê? Por ter aceitado. Naquela noite, quando Isabel te forçou, você podia ter recusado, podia ter deixado escândalo acontecer, mas não deixou. Aceitou o sacrifício e mudou minha vida. Mudou a minha também, Marina disse, mas para melhor. Mesmo com toda a dor, todo o sofrimento. Sim, porque dor passou, amor ficou. Rodrigo parou de cortar. Olhou para ela, mulher que amava mais que qualquer coisa, que não escolhera no começo, mas escolheria milhões de vezes agora. Eu te amo, ele disse, também te amo. E se beijaram. Beijo de 20 anos de casamento, profundo, verdadeiro, eterno. Naquela tarde, com 4 filhos já adultos reunidos, com netos brincando no quintal, com casa cheia de vida e amor, Marina olhou ao redor e percebeu. Valera a pena. Tudo. O medo, a dor, a acusação, o sofrimento, porque trouxera aqui, para a vida que amava, com o homem que amava, com família que amava. Isabel tentara destruir, mas Deus usara para construir. E essa era a verdade que permanecia. Que noite de núpcias estranha começara com mentira. Que irmã gêmea fora forçada a substituir noiva. Que noiva verdadeira voltara acusando inocente. Que fazendeiro quase escolhera errado, mas descobrira a verdade a tempo. E escolhera certo, escolhera Marina. Não por acidente, mas por escolha consciente. E construíram amor que engano não construiria. Mas honestidade construiu. Amor que começou errado, mas terminou certo. Porque escolhas importam mais que circunstâncias. E Marina e Rodrigo escolheram bem. Todo dia. Por 20 anos. E escolheriam de novo. Sempre. Se essa história tocou seu coração, se inscreve no canal e curta o vídeo para ele alcançar mais gente. Isso ajuda o canal a crescer. Aqui, cada história nasce da alma do nosso povo, e sempre tem outra esperando por você.